Olá pessoal, meu nome é Leandro Silva de Amorim, da matéria de Lógica de Programação do curso de Tecnologia da UFRN. Eu vou aqui resolver para vocês a questão de número 7 da lista de vetores, que diz assim: leia um conjunto com n menor ou igual a 20 números e informe se existe algum elemento repetido no conjunto. Pronto, já vimos o que a questão pede, agora vamos para o nosso programa. Aqui já tenho o cabeçalho pronto, já deixei pronto para que não perdêssemos tempo. Incluí a biblioteca padrão a IOStream, e também essa biblioteca cstdlib, que é para usar a função systemcls, que é para limpar a tela. Vocês vão perceber no decorrer do programa porque eu utilizei. Eu já deixei aqui o programa pré-pronto para que então fosse copiando e colando e explicando o que cada uma das funções que eu vou utilizar faz. Primeiro, nós vamos declarar as variáveis. Coloquei a variável do tipo inteiro t, que vai ser para receber o tamanho do vetor. Eu sei que a questão já pede que o vetor seja menor ou igual a 20, só que ele estabelece que o usuário que vai definir que valor será esse intermediário entre 1 e 20. Também declarei essas variáveis iguais e inicializei com 0 porque ela será um contador que irei precisar mais à frente. Coloquei esse cout para que o usuário possa visualizar o que se pede e diz assim: informe o tamanho do vetor. Ok. Logo após ele recebe esse tamanho t, variável t. Tendo feito isso, vamos para o segundo passo, que nesse caso aqui seria introduzir um while. Já que a questão pede que o vetor tenha um tamanho máximo de 20 números, então coloquei esse while para poder fazer essa validação. Enquanto t for maior que 20, ele vai continuar repetindo essa mensagem de informe o tamanho do vetor, para que então o usuário possa informar um tamanho que seja válido, um tamanho que esteja dentro do que foi pedido. Após efetuar essa validação, então nós vamos agora para o preenchimento do nosso vetor. Então eu introduzo no nosso programa o for, o primeiro for que será utilizado, que nesse caso é para fazer o preenchimento do vetor, ou seja, criei uma variável int c, inicializei com 0, enquanto c for menor que t, ele vai receber vc, que no caso é o meu contador. Ou seja, a cada vez que o for rodar, ele vai aumentar o índice do meu vetor, armazenando esse número numa respectiva posição do meu vetor. Tendo feito isso, nós vamos agora para o próximo passo. Eu coloquei essa função aqui systemcls porque eu queria ordenar o meu vetor, colocar que ele aparecesse os valores em sequência dentro de chaves. Então, ele limpar toda a tela, tudo foi feito aqui antes. Ele vai mostrar o meu vetor em sequência em apenas uma linha. E logo após ele vai apresentar: seu vetor é composto pelos seguintes valores. Dá um NL, mostra a primeira chave, e então ele começa a exibir o meu vetor. Para isso eu criei um outro for, usei a variável int b para ser um contador, inicializei ela com 0, e até que enquanto meu b for menor que t, ele vai apresentar nesse cout o vb. O b seria o índice, então sempre que for contando mais, ele vai apresentando o número respectivo referente a esse índice do vetor. Tendo feito isso, vamos para o próximo passo.
Aqui eu coloquei Cout para fechar a chave de representação da minha sequência de números que compõem o vetor, e logo após criei esses dois for, um dentro do outro. Para quê? Para que então eu possa comparar os valores do meu vetor e saber se há algum valor que se repete no decorrer do meu setor. Esse primeiro for ele vai fixar a primeira posição do meu vetor. Fixando essa posição, utilizando essa variável d inicializada com 0, até que d seja menor que t, enquanto d seja menor que t, então ele vai fixar a minha primeira posição, e esse segundo for ele vai sair comparando com as demais posições, as seguintes posições. Eu coloquei mais uma variável, int e, igual a d mais 1. Por quê? Porque eu não quero comparar a minha posição com a mesma, porque senão já vai dar um número que se repete. Então eu comparo sempre com d mais 1, que é a posição seguinte, até que e, enquanto e for menor que t. Então ele vai testar se o meu VD, ou seja, a minha posição do vetor com o índice d, que nesse caso para o inicial seria o 0, foi igual à minha posição no meu vetor do índice e, que nesse caso seria o 1. Se forem iguais, ele vai fazer com que o meu iguais, a variável iguais que eu inicializei com 0, faça mais. Então ele vai somar 1 a minha variável iguais. Depois desse processo, então nós vamos colocar agora o final do programa. Vamos colocar aqui. Coloquei um Cout com NDL só para dar uma quebra de linha, pular uma linha. E então fazer o teste se a minha variável iguais ainda permanece com o valor 0, ou então se foi acrescentado algum valor a ela, afirmando que existe um número que se repete. Então, se o meu iguais for diferente de 0, o meu Cout vai exibir esse Cout dizendo existe pelo menos um número que se repete. Caso contrário, quem vai atuar será o else, exibindo esse outro Cout que diz não existe números que se repetem. Tendo feito isso, então vamos testar o nosso programa. Vamos compilar, ver se tem algum erro. Não tem, vamos rodar. Informe o tamanho do vetor. Vou testar logo a validação, colocar 21. Vemos que ele funcionou a validação. Ele pede um novo tamanho para o vetor. Vamos colocar 5. Pronto, agora ele pede para nós preenchermos o vetor. Vamos preencher com os valores. 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, ele limpa a tela através daquela função que eu coloquei, systemcls, coloca o meu vetor ordenado em uma linha e diz se existe algum elemento que se repete ou não. Ou seja, nesse caso, não existe números que se repetem. Tendo feito isso, vamos testar agora para os números se repetirem. Vou colocar 5 mais uma vez. 1, 1, 2, 2 e 3 para finalizar. Vemos que ele demonstra mais uma vez, exibe o nosso vetor e expressa a mensagem que existe pelo menos um número que se repete. Com isso, vemos que o programa está funcionando. E é isso aí, galera.